O segundo capítulo está intitulado O Evangelho e a Sociedade Plural, Verdade Absoluta em uma Época Relativista. O que eu trabalho nesse capítulo é o desafio de expormos o Evangelho, sendo esse uma metanarrativa e uma verdade absoluta, em meio a uma geração relativista. A marca principal desse tempo, chamado pós-modernidade por alguns, é a morte da metanarrativa, ou seja, os pós-modernos não aceitam nenhuma narrativa que seja abrangente, nenhuma narrativa que seja universal. Eles acreditam que a verdade, entre aspas, é relativa ao contexto onde ela está. E eles não aceitam nenhuma narrativa abrangente de mundo, nenhuma cosmovisão. Mas nós sabemos, à luz das Escrituras, que o Evangelho é uma cosmovisão, é a metanarrativa. As Escrituras contam a história real sobre o mundo, sobre o que ocorreu, sobre o que acontecerá na consumação, sobre por que as coisas são como são. Então o nosso desafio é compreendermos que o apóstolo Pedro nos orienta a darmos um testemunho, ele diz com mansidão e com respeito da nossa esperança. Então como nós vamos comunicar uma verdade absoluta para uma geração relativista? A primeira coisa é entendermos que a verdade não é algo que nós temos, mas a verdade é algo que nos tem. Ou seja, se nós apresentamos a verdade apenas como uma coisa que nós temos e fazemos uso dela quando queremos e quando bem entendemos, nós acabamos colocando a verdade na prateleira da pós-modernidade, a verdade do Evangelho. Ou seja, ela vai ser mais uma verdade que um grupo específico, no caso aqui os cristãos, estão tentando inserir como metanarrativa, como verdade absoluta. Mas quando a verdade nos tem, quando a verdade nos governa, quando a verdade normatiza o nosso comportamento, então nós temos um testemunho encarnado. Aí as pessoas olham e percebem que nós internalizamos, encarnamos, e isso afeta a maneira como nós vemos o mundo. E aí então damos um testemunho com mansidão e com respeito. Uma das coisas que eu trabalhei no livro são usando vários missiologistas, mas também usei João Calvino, quando ele prepara as Institutas da Religião Cristã, ele endereça ela ao rei da França, ou seja, há uma necessidade de um profetismo cristão, nesse momento na nação brasileira em especial, de falarmos às autoridades. Calvino diz ao cristianíssimo, excelentíssimo rei da França. Ele faz toda a honraria de um diplomata, mas ele termina logo na introdução das Institutas dizendo: sabe, ó rei, que aquele que não reina regiamente não passa de um salteador. Ou seja, ele tanto se apresenta como um diplomata, sendo um profeta, assim por dizer. Então nós precisamos entender quando agir com diplomacia e quando agirmos com profetismo. Mas isso, a verdade precisa nos ter, e não nós apenas termos a verdade como algo que está ao nosso favor. Trabalhei também os desafios da contextualização. Paulo diz que há muitas vozes no mundo e nenhuma sem significado. E se eu não discernir o significado da voz, eu serei como um estrangeiro. Ou seja, nós, evangélicos, temos adotado uma cultura muito tribalista, uma cultura de gueto. E aí temos um linguajar, temos o evangeliquez que não faz sentido, que não dialoga com o mundo. Grande parte das nossas canções não dialoga com o mundo, usam terminologias que são apenas tribais, que só no gueto evangélico são entendidas. E eu desafio, eu provoco aqui, nós como cristãos, católicos, protestantes, todos os cristãos, a romperem com esse gueto cristão e a dialogarem com o mundo. Quando o Espírito cai em Atos capítulo 2, você sabe, as Escrituras dizem que os homens de tantas partes do mundo se maravilharam porque entendiam as grandezas de Deus na sua própria língua. E nós precisamos saber falar à nossa geração.
e precisamos entender que esse testemunho tem que ser dado com mansidão, com respeito. Leslie Newbigin, um dos autores que eu uso, a bibliografia está muito vasta, são em torno de 75 literaturas que eu li, pesquisei e estudei além das escrituras para compartilhar com vocês o material que está chegando em mãos. E Newbigin diz que nós precisamos entender que Deus está concedendo um espaço e um tempo para que as pessoas livremente rendam-se ao seu reino. Ou seja, não podemos apresentar o evangelho de maneira coercitiva, de maneira desrespeitosa. Não podemos tratar o evangelho como uma síntese de ideologias políticas ou de filosofias humanas. Nós precisamos apresentar o evangelho com temor, com sabedoria. Eu usei também o conhecido esquema de Richard Niebuhr, quando ele fala a respeito dos 5 modelos de contextualização. Cristo contra a cultura, que é uma posição totalmente antitética, totalmente alienada, ou o Cristo da cultura, uma posição que já é secularizada, que acredita que tudo é do bem e que tudo é cristão. Então são vários pontos e termos que eu trabalhei nesse capítulo e eu não tenho dúvida que ele será um grande incentivador para o testemunho cristão e também vai trazer enriquecimento para que você saiba como se apresentar. Nós devemos nos apresentar como doadores de sabedoria na sociedade. Nós doamos sabedoria, nós não impomos, nós ofertamos a sabedoria contida no Evangelho de Deus.